Cumprimentar a todos nesta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu dou glória a Deus pela minha vida, dou glória a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui na sua santa e poderosa presença para adorá-lo. O Senhor nos permite estar na presença dele para que eu e você nós venhamos adorá-lo, glorificar, bendizer o teu santo e poderoso nome. Por isso, glorifique você estando na presença do Senhor. Glorifique e adore o nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Vamos glorificar o Senhor com mais um maná do céu, mais um pão quentinho que Deus, na sua grande e infinita misericórdia, nos entrega com amor. Você pega esse pão, coma, deguste, seja abençoado, abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus pela minha vida, pela sua vida, pela oportunidade. Vamos estar meditando em João, no seu capítulo 14. Aleluia, glória a Deus. No versículo 6, João, no seu capítulo 14, versículo 6, a palavra do Senhor fala assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Nós vemos aqui Jesus respondendo Tomé. Tomé fez uma pergunta para Jesus. Jesus reuniu os discípulos, estava conversando com os discípulos, confortando os discípulos. Aleluia, glória a Deus. E Tomé, ele faz uma pergunta para Jesus. Ele pergunta para Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. E como saberemos então o caminho? Senhor, se nós não sabemos para onde o Senhor vai, como saberemos então o caminho que devemos seguir, o caminho que devemos andar, a direção? Aleluia, glória a Deus. E no versículo 6, o Senhor então responde a Tomé dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então o caminho, aleluia, Jesus dizendo para Tomé e para seus discípulos e dizendo para nós nesta manhã, o caminho que devemos andar e a direção que devemos seguir, aleluia, glória a Deus. O caminho é Jesus, a direção é o céu. O Senhor está nos direcionando até o céu, onde nós vamos encontrar com o Pai. Aleluia, glória a Deus por isso. Tomé, o caminho, você que é Tomé, que ainda tem dúvida. Aleluia, glória a Deus. O caminho, Tomé, em que você deve andar é Jesus. Por quê? Porque ele é caminho, verdade e vida. Ele é caminho, ele é o caminho que você deve seguir. E nele há verdade, não há engano, não há mentira. E nele há vida, e vida eterna, vida com abundância. Nele há uma vida com salvação. Então, Tomé, o caminho, aleluia, que você deve seguir é o caminho de Jesus. E eu estava em oração aqui, e Deus colocou no meu coração esta palavra. Nós estamos andando no caminho de Jesus? Você está andando no caminho de Jesus? Responde para você mesmo. Você tem dúvida? Você está andando no caminho de Jesus e você tem dúvida sobre esse caminho? Você tem dúvida? Aleluia, glória a Deus. Você está andando nesse caminho com dúvida? Como Tomé? Tomé não sabia, aleluia, para onde, aleluia, Jesus iria. Aleluia, glória a Deus.
Ele não sabia para onde Jesus iria e ele não sabia que caminho seguir. Ele tinha dúvida desse caminho. Você tem dúvida desse caminho que você está andando? Você está andando no caminho de Jesus? Muitos têm andado no caminho de Jesus. Muitos estão na presença do Senhor Jesus. Muitos têm andado no caminho de Jesus. Aleluia. E tem dúvida. Não tem certeza se esse caminho é o caminho que leva até o céu. Que caminho você tem andado? Esse caminho que você tem andado tem te trazido dúvida? Ou você tem certeza? Aleluia, glória a Deus. O Senhor falava comigo sobre o caminho, muitos andando no caminho de Jesus, muitos andando na presença de Jesus, mas também muitos com dúvida. Aleluia. Muitos andando no caminho de Jesus, mas só está andando no caminho de Jesus. O pensamento está longe de Jesus. O pensamento está longe do céu. O Senhor falava isso comigo nesta manhã. Que nós precisamos ter certeza. Não podemos andar no caminho de Jesus com dúvida. Precisamos ter certeza da nossa salvação. Você tem certeza da sua salvação? Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos andar no caminho de Jesus. Aleluia. Ele é o caminho que leva até o céu. Ele é o caminho que nos leva até o Pai. Ninguém verá o Pai, ninguém verá a Deus se não estiver andando nesse caminho. Aleluia, glória a Deus. Você precisa ter certeza, convicção de que Jesus, ele é a salvação para sua alma, de que Jesus, ele é o seu Salvador. Você precisa ter certeza e convicção da sua salvação. Tomé andava no caminho de Jesus por andar. Aleluia, glória a Deus. Ele andava no caminho de Jesus, mas ele não tinha certeza da salvação da alma dele. Ele não tinha certeza de que Jesus, ele era o verdadeiro caminho, de que Jesus, ele era realmente a vida. Ele não tinha certeza, ele andava no caminho de Jesus por andar. Aleluia, glória a Deus. E nós precisamos andar no caminho de Jesus com certeza e não com dúvida. Quem tem dúvida, cocheia entre dois caminhos. E nós não podemos cochear entre dois caminhos, não. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos andar no caminho de Jesus, ficar firme na presença de Jesus, sem cochear, sem vacilar o nosso pé. Quem tem dúvida, vacila o pé. Quem tem dúvida, cocheia entre dois caminhos. Aleluia, glória a Deus. Quem tem dúvida não tem certeza da sua salvação. Muitos estão andando no caminho, mas estão longe da presença de Jesus. Não estão em Jesus. Aleluia, glória a Deus. João capítulo 5, capítulo 15, aleluia, versículo 7 fala assim: se permanecerdes em mim, as minhas palavras vão permanecer em vós. Jesus falando para os seus discípulos. Se você permanecer em mim, as minhas palavras vão permanecer em vós. Se pedirdes, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Aleluia. Você está andando no caminho de Jesus, mas você tem dúvida e você tem cocheado entre dois caminhos. Aleluia. Você está andando no caminho de Jesus, mas você não permanece, você sempre vacila.
Ora você está no caminho de Jesus, ora você já está andando entre outro caminho. Aleluia, glória a Deus. Cantará, surimi andarai. E você precisa andar no caminho de Jesus e permanecer firme e inabaláveis na presença do Senhor. Assim, tudo que você pedir vos será feito. Você está andando no caminho de Jesus, tem pedido e não tem recebido. Por quê? Porque você não está permanecendo. Uma hora você está no caminho de Jesus, outra hora você está cocheando aí em outros caminhos. Você não está permanecendo. Por isso que você está pedindo em oração, aleluia, você não tem recebido. Aleluia, porque você não permanece no caminho de Jesus e é preciso permanecer nesse caminho que é verdade e que é vida de salvação, que vai te levar até o Pai. Muitos estão andando no caminho de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Muitos estão andando no caminho de Jesus, mas os seus pensamentos estão longe do Senhor. Isso Ele colocou no meu coração hoje, para estar transmitindo para o seu coração essa verdade. Que muitos estão andando no caminho de Jesus, mas os seus pensamentos estão longe. Aleluia, glória a Deus. E a palavra do Senhor aqui em Isaías, capítulo 55, versículo 8, fala assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. O Senhor falando comigo e com você, o Senhor falando com o povo de Israel, o povo de Israel, o povo de Deus. Deus está falando com o seu povo nesta manhã de bênção, de vitória, através desse maná do céu, desse pão quentinho. Deus está falando com o povo dele, que está andando no caminho dele, mas os pensamentos estão longe. Aleluia, glória a Deus. Já aconteceu com você de estar no templo do Senhor? Você está no templo do Senhor, num culto de domingo. Você está na presença, você está ali no templo do Senhor, você está na presença do Senhor, mas só de corpo presente ali. O seu pensamento está voando, seu pensamento está longe, seu pensamento não está no culto. Seu pensamento não está ali. Aleluia. Só o seu corpo. Já aconteceu isso com você? De você estar no templo e o seu pensamento está em casa, seu pensamento está no outro dia que você nem chegou nele ainda e nem tem certeza se vai chegar, porque o dia de amanhã não nos pertence, mas pertence ao Senhor. Aleluia. Já aconteceu isso? É assim que o Senhor me revela nesta manhã, que muitos dos seus filhos, muitos do seu povo, essa palavra é para o povo de Deus, muitos do seu povo estão andando no caminho de Jesus, estão na presença do Senhor, mas os seus pensamentos estão longe de Deus. Os seus pensamentos não é os pensamentos de Deus. Eles não têm pensado o que Deus pensa. Aleluia. Os caminhos deles não são os caminhos do Senhor. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os vossos caminhos. Aleluia. E os seus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O seu pensamento tem que estar alinhado com o pensamento do Senhor.
Se os seus pensamentos para você, para a sua vida, estiverem alinhados com os pensamentos do Senhor, aleluia, Deus, ele vai realizar o desejo do seu coração. Deus vai realizar, vai acontecer, se estiver alinhado. E se você estiver alinhado no caminho do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, você vai chegar no alto, porque os caminhos do Senhor são mais altos e os pensamentos do Senhor são mais altos. É preciso estar alinhado, andar alinhado, aleluia, com os pensamentos do Senhor. É preciso estar andando no caminho de Jesus, que é caminho, verdade e vida. É preciso estar andando ligado no trono de Deus, na vontade de Deus, direcionado por Jesus. É preciso estar andando no caminho de Jesus e pensando em Jesus. Seus pensamentos não podem estar em outro lugar. Aleluia, glória a Deus. Muitos estão no caminho de Jesus, mas os seus pensamentos estão longe de Deus. Você precisa estar andando no caminho de Jesus, você precisa estar na presença de Jesus e os seus pensamentos precisam estar perto de Jesus. Precisam estar perto de Deus. Aleluia, glória a Deus. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. É só por intermédio de Jesus que nós vamos chegar até o céu. Nós vamos chegar até Deus, até o Pai, que nós vamos contemplar Deus face a face. Amém? Glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração. E que o Espírito Santo de Deus, ele venha falar mais e mais com você. Jesus Cristo te ama.